Oi, gente linda, eu sou o Sidney Grassman e esse é o canal Mania de Livro. Se você está passando por aí, por favor, deixe o seu like. Hoje são 26 de maio e é o dia de falarmos sobre O Homem Casado, de Edmund White. O Homem Casado faz parte do meu projeto Os 10 livros que eu mais amei na vida. Ele ocupa o sétimo lugar. Os outros três estão por aí, todos eles têm resenha. Não sei se eu não fui um pouco injusto com o Homem Casado, porque sétimo lugar parece tão longe do primeiro lugar e ele assim. Ai, não sei, gente. Eu li esse livro pela segunda vez, eu simplesmente amei esse livro. Eu fiquei com a impressão que eu gostei mais dele agora do que em 2015. Eu coloco as datas quando eu adquiro o livro, isso é muito importante. Geralmente eu coloco as datas, porque aí você tem uma ideia de quem você era. Por exemplo, quem era o Sidney em 2015? Era o mesmo de 2024? Absolutamente não. Eu lembro que eu amei esse livro, mas agora fiquei com a impressão que eu amei ele ainda mais. Lendo agora esse livro, eu percebi o quanto ele é importante, o material riquíssimo que ele oferece para reflexão. É um livro excelente para uma leitura conjunta. Ele é excelente para trabalhar em sala de aula, se você tem um nono ano, ensino médio. Para os pequenos ele não serve, ele é um livro denso, ele é um livro extremamente triste, ele dispara gatilhos, ele é um livro que pode mexer muito fortemente com as suas emoções, ele trata de temas que na época eram tabus, hoje em dia não são exatamente tabus, mas as pessoas evitam falar sobre aquilo que não as agrada, né? Essa que é a verdade. Mas, apesar de tudo, eu não posso negar para vocês que é um livro bastante triste, que pode mexer com as emoções, mas ele oferece também alívio cômico. Aqui e ali a gente percebe que o Edmund White ele é irônico, meio sarcástico, escreve maravilhosamente. Eu acho ele um dos melhores autores americanos do mundo. Eu penso nele como um grande autor. O Homem Casado é uma história bem amarradinha. É uma história que se passa em 1989. Foi publicada no ano 2000, aqui no Brasil em 2002. Mas ela permanece atual, extremamente atual. Foi publicado pela editora Arx e maravilhosamente traduzido pelo Carlos Fontoura. Uma tradução muito boa, impecável mesmo, e ele tem 405 páginas. Mas a leitura, 405 é grandinho, mas, gente, flui maravilhosamente. Você não quer largar depois que você começa. O Edmund White nasceu na cidade de Cincinnati, em Ohio, em 1940. Ele tem 84 anos e está na ativa. Ele é professor de literatura em Princeton, Universidade de Nova Jersey. Geralmente, os livros do Edmund White tratam de temas voltados para homossexuais. Eu acho que todos, pelo menos todos os que eu tenho. Ele tem alguns livros que não foram traduzidos para o português, infelizmente. E tem também uma autobiografia. Não, ele não tem autobiografia nenhuma. Ele tem uma biografia. Não lembro quem escreveu, também não foi traduzida para o português, mas ele fala que ele não se identifica com a pessoa que está sendo biografada ali, que ele é mais safado, vamos dizer assim, o Edmund White. Ele não tem papas na língua. Às vezes ele fala coisas assim que a gente fica meio chocado. Mas eu gosto disso. Ele é muito direto, muito objetivo, às vezes. É claro que a gente só lendo para vocês verem, tá? A gente se assusta um pouquinho. Mas ele é muito verdadeiro. E eu gosto disso nele. E eu pesquisando aqui e ali, eu sempre quis saber se o Edmund White e o Austen, que é o personagem central desse livro aqui, eu sempre quis saber se eles eram a mesma pessoa, e parece que sim. Aqui diz, eu encontrei um texto que diz que Austin Smith, personagem central de Um Homem Casado, é em grande parte inspirado no próprio White. Ele é uma persona do Edmund. O Edmund White descobriu que tinha HIV em 1985,
Está com 84 anos, com uma saúde impecável. Ele é aquilo que as pessoas chamam de assintomático. Bom, esse livro trata da AIDS e do HIV, questões assim que muitas vezes as pessoas não querem ler nem falar sobre. Eu acho importante. E ele fala de uma maneira bastante literária, né? E eu acho que ele foi muito corajoso. Em 1900 a história se passa em 1989, mas ela foi publicada no ano 2000. Esse livro é a cara do ano 2000, aquele linear ali entre os séculos 20, avançando para o 21, 2000 ainda era século 20, né? E a AIDS eclodiu na Europa anos antes, né? No final da década de 1980, e, e logo em seguida chegou nas Américas e no mundo todo. E bagunçou muito, principalmente, a vida dos homossexuais, porque ela era geralmente orientada para os homossexuais. Depois as pessoas perceberam a falácia disso, né? Que ela ataca qualquer um, ela não discrimina ninguém. E que não existem grupos de risco, como se dizia na época. Os homossexuais, os hemofílicos, os drogados, as prostitutas. Essas pessoas são grupos de risco. Depois se viu que isso não é verdade, né? Que na verdade o que existe é o comportamento de risco. Uma relação sexual sem camisinha oferece muito mais perigo do que 100 relações sexuais com camisinha. Isso é óbvio, mas não era muito óbvio na época e envolveu muito preconceito. O livro fala um pouco sobre isso também. Fala um pouco, por exemplo, que quando um dos personagens quis sair da França e ir para os Estados Unidos, ele não podia, porque os voos não aceitavam. Incrível isso, né? Mas é verdade. Não aceitavam pessoas com HIV. Eu meio que me adiantei. Aqui nós vamos conhecer a história do Austin Smith, que ele é o personagem central da obra, mas ele não é o homem casado do título. O homem casado do título é o Julian. O Austin Smith era um homossexual que afirmava a sua sexualidade para quem quisesse ouvir. Ele também não escondia de ninguém que 3 anos antes, em 1986, ele havia descoberto que tinha HIV. Ele falava disso abertamente, todas as pessoas sabiam da sua condição. Quem era seu amigo continuava sendo seu amigo, quem no fundo não era, fazia o grande favor de se afastar. Austin era americano e vivia na França, em Paris. Ele era um americano que vivia na França. Ele representava um jornal dos Estados Unidos, um jornal voltado para o mobiliário francês. Então ele escrevia. O Austin, ele era formado em decoração de interiores e ele escrevia para esse jornal, falando sobre a sua especialidade, que era o mobiliário francês do século XVIII. E foi ali naquele contexto, né, e a gente vai conhecer o Edmund White apresenta muito bem o Austin Smith. A gente vai conhecer aquele senhor de 49 anos, meio gordinho, que adorava cozinhar para os amigos, recebia os amigos no seu apartamento, e ele era sempre o mais velho do grupo, ele estava sempre rodeado de gente jovem, ele gostava disso, né, enquanto eles conversavam, tomavam vinho branco, fumavam, os franceses fumam muito, ele ia servindo queijos e presuntos e fazia jantares, e era uma pessoa de um coração extremamente bondoso e todos o amavam. Uma certa ocasião, Julienne, seu amante, diz: "Todos amam você, Austin", com uma pontinha de ciúme, porque o Julien, que a gente já vai conhecer, ele era uma pessoa meio que controladora, então ele era meio possessivo também, ele queria o Austin só para ele. O que acontece é que o Austin, ele, por estar meio gordinho, meio fora de forma, ele vai para uma academia de ginástica. E lá ele conhece o Julien, que é um francês, um arquiteto jovem de 27 anos, casado. Ele é casado com a Christine. Ele deve ser recém-casado, porque ele tem 27 anos, não deve fazer muito tempo que ele casou. Mas ele é muito vago, assim, porque ele mente pra caramba. O, o, o Austin logo deixa claro ao leitor que
o Julien construiu uma espécie de fábula em torno dele mesmo. Ele não é verdadeiro. Ele é uma pessoa meio narcisista também. E uma das coisas que eu percebi nesse livro foi que uma pessoa, ela pode ter uma doença seríssima, ela pode estar enxergando a morte na frente dela, mas muitas vezes isso não modifica em nada o seu caráter. Ela continua com as suas mesmas mesquinhez e com a sua mesma, como eu vou dizer, o seu mesmo egoísmo, o seu mesmo orgulho, né? A ideia de que uma doença nos modifica, nos torna melhores, não é 100% verdadeira, ou pelo menos não se aplica a todos. Ela se aplica em quem aprendeu alguma lição com a sua adversidade, porque quem não aprendeu é o caso do Julien. Eu estou me adiantando um pouquinho. Eles se conhecem ali naquela academia, eles são um casal absolutamente improvável, né? Austin, um homem de 49 anos, homossexual, soro positivo, que conhece um rapaz de 27 anos, recém-casado com uma moça. Um rapaz bonito, que chamava muito a atenção, Juliano era muito bonito, nada mais improvável, né? Mas eles trocam telefone, isso foi bem antes dos celulares, estamos em 1989, eles trocam telefone e começam a ter uma espécie de, assim, de namorico, de paquerinha, né? Mais por telefone, às vezes eles se encontram, geralmente na academia. Austin o convida para jantar em sua casa, ele vai, Austin fica surpreso, e o relacionamento deles, a historinha deles vai se crescendo, vai se desenvolvendo. Mas o Austin tem uma grande batata quente nas mãos. Ele não quer contar que tem HIV e, ao mesmo tempo, ele precisa contar, ele tem que ser honesto com o Juliano, até porque o Juliano deixa claro que o casamento dele está indo por água abaixo, está em decadência, e que a relação está prestes a terminar dele com Cristina, e que ele vai pedir o divórcio. Mas ele não sabe do HIV. Então Austin tem ali. São momentos assim gostosos da leitura, mas ao mesmo tempo geram uma certa tensão, né? A gente fica naquela, como será que Juliano vai reagir? Como será que Austin vai contar? Será que ele vai mesmo contar? Ele se aconselha com sua melhor amiga, Josephine, uma francesa que trabalha com ilustração de livros para crianças. E Josephine diz: você precisa contar. Mas antes agarre. Eu disse que tem um pouco de alívio cômico. Antes agarre-o. Ele acha aquele conselho meio assim egoísta, né? Mas ele pensa, vou usar camisinha e vou em frente. Então é uma história assim que deixa a gente de coração partido, porque o Austin é um queridão, a gente gosta dele de cara, porque ele é assim verdadeiro, ele é bondoso, ele gosta de todo mundo, ele tem pena de todo mundo, e ao mesmo tempo ele é incapaz de mentir, né? Ele tem muitos valores que são preciosos quando a gente encontra em alguém. E ver o quanto ele sofre com aquilo tudo faz com que a gente, leitor, também sofra um pouquinho, porque é ficção, mas sabe como é que é, né? Atinge a gente. E, e, e lá pelas tantas, então, eu até anotei aqui uma partezinha em que eles estão na academia. Isso foi já no primeiro encontro deles, né, na academia, onde não havia assim muita esperança, mas ao mesmo tempo Juliana dava dando mole pro Austin. O Austin percebeu, agarrou aquilo com as duas mãos. Eu adoraria vê-lo de novo, disse Austin, sabendo que não tinha nada a perder exceto sua dignidade, com a qual ele pouco se importava. Eu disse que tem alívio cômico. E depois, então, a partir dali, a relação meio que vai crescendo, eles vão viajar para uma cidadezinha no interior da França e, e eles acabam transando, camisinha, lógico, mas Austin acaba, né, no impulso, ele conta. Porque primeiro ele ensaia várias e várias e várias vezes como é que ele ia contar isso, nunca tem coragem. E aí, quando ele não estava planejando, no meio de uma frase, eu achei maravilhosa a forma como o Edmund White abriu essa questão, né? Ele é tudo muito humano aqui. Ele conta. O Juliano fica meio surpreso, né? Fica meio sem palavras, mas acaba dizendo
Eu vou cuidar de você. Eu achei linda essa parte. Eu vou cuidar de você. Só que o Juliano não é a melhor pessoa, tá? Ele, assim, eu gosto do Juliano, pra ser sincero, mas havia momentos que eu queria entrar no livro e dar uma bufetada na cara dele. Ele é bastante mimado e egoísta, ele tem ciúme dos amigos do Austin. Ele implica com a Josephine, que é lindíssima, e aí ele diz pro Austin que ela não é tão bonita assim. Ele tem implicância com a menina, ele também tem implicância com os outros amigos do Austin, principalmente com os amigos gays, né? Em um certo momento, o Julien, o Austin, a Josefine e um outro amigo do Austin, eles vão para um barzinho. Lá esse amigo do Austin começa a elogiar a aparência de Josefine e ele até, tentando elogiá-la, diz que Lord Byron, que é um escritor importante, falou que uma mulher não deveria comer nada em público que não fossem lagostas ou champanhe. E o Julian prontamente responde, ele se referia a uma dama. Essas pequenas coisas fazem com que a gente acabe rindo como eu disse, tem bastante alívio cômico aqui, não é só a tragédia, tá? Mas lá pelas tantas, o Austin recebe o convite para dar aulas em uma universidade de Providence, nos Estados Unidos. Providence é a cidadezinha onde viveu a vida inteira o Lovecraft. Lembram desse escritor? Eu até tenho uma resenha de um livro dele. É para lá que o Austin vai. Ele aceita o emprego, ele acha que, como professor, ele vai ter um salário mais estável do que assim escrevendo para o jornal. Ele também está escrevendo um livro, ele já ganhou um adiantamento, mas torrou tudo e não escreveu uma palavra. O Austin é meio preguiçoso. Depois ele se dedica ao livro e o livro acaba saindo e fazendo até bastante sucesso. Ele dedica o seu livro a Juliane. Em Providence, Austin começa a preparar tudo para a chegada do Julien, que ficou na França. Só que a alfândega começa a criar problemas e o Julien demora muito a conseguir entrar nos Estados Unidos. A alfândega cria inúmeros problemas, porque o que houve? Julien acabou descobrindo que ele também tem HIV. E naquela época havia regras. Pessoa com HIV não era aceita em viagens aéreas, principalmente assim, para morar no outro país, né? Havia isso. Pode nos parecer terrível, mas era a lei da época. Eram as regras da época. Mas o Austin vai mexendo com seus pauzinhos, ele vai falando com seus contatos, ajeita daqui, ajeita dali, Juliana acaba entrando. A partir dali, ele entra em decadência física. Eles arranjam um cachorrinho, o Ajax. Ajax é inseparável do Julien, é um Basset. Eles, até a capa americana mostra o Julien levando o Ajax para passear na neve. Eu achei lindíssima, mas a versão americana desse livro é caríssima. Se eu não me engano, está em R$ 500, algo assim. E a partir dali, a saúde de Juliana vai por água abaixo. Edmund White vai descrevendo o quanto os papéis se inverteram, porque na realidade era para o Juliano cuidar do Austin, se o Austin ficasse doente. Austin nunca teve nenhuma gripezinha, e é Austin quem cuida de Juliano. E cuida mesmo, com muito carinho, com muito amor, às vezes recebendo patadas em troca, porque o humor de Juliano também foi por água abaixo. Ele tem muito ciúme do Peter, que é o ex-namorado do Austin, que também está contaminado, que também está morrendo. Então, o pobre Austin fica no meio daquele tiroteio dos dois, né? O amigo e o amante, né? Que disputam a sua atenção, que não vão com a cara um do outro e que estão ambos morrendo. É um livro triste, realmente, eu não posso esconder isso de vocês. Mas é um livro, gente, ele não é um triste assim que eu penso que não, né? Mas eu sou uma pessoa e você é outra. Mas ele não me joga na lama da depressão, não, absolutamente não. Eu vejo como parte da vida, né? Eu acho que a gente tem que encarar certas coisas. Isso foi escrito bem antes da ascensão dos coquetéis, que garantem uma vida digna ao soro positivo. Nessa época não havia isso, né? Então, Austin, em um certo momento, faz uma metáfora maravilhosa sobre a sua condição. A
a sua situação de HIV assintomático. Ele disse que um belo dia ele acordou em uma caverna sob a pata de uma leoa. Então, a leoa não parava de lambê-lo, ele sentiu o bafo podre daquela leoa, mas ela não estava fazendo nada de mal para ele, ao contrário, ela o lambia com a pata sobre seu peito, ele não podia sair dali. Mas ele sabia que a qualquer momento ela poderia ter fome. E aí, né, meu filho? Eu achei uma metáfora perfeita para a situação que ele estava vivendo, né? Sua condição de soro positivo com uma saúde de ferro, mas a qualquer momento a leoa poderia sentir fome e as coisas poderiam melhorar. Depois disso, Julien já com a saúde muito debilitada, praticamente morrendo, eles retornam à França. E aí Julien faz um último pedido ao Austen, que é uma viagem à África. Ele quer viajar para o Marrocos. E apesar da saúde muito debilitada do Julien, lá se vão os dois. Os três cenários que compõem essa história, França, Estados Unidos e Marrocos, são muito bem descritos pelo Edmund White, que além de tudo é um excelente descritor de espaços, né? A gente se sente transportado para esses lugares. Parece que eu conheci Paris, parece que eu conheci Providence e parece que depois eu conheci o Marrocos. É incrível como ele descreve bem as situações e os espaços também. E é isso, gente linda. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi então O Homem Casado, um romance LGBT do Edmund White, parte do meu projeto Os 10 Livros que eu mais amei na vida. Ele ocupa o 7º lugar. O 6º lugar ficou para Enquanto a Inglaterra Dorme, do David Leavitt, que também é uma história LGBT e a gente vai conversar sobre ela no mês que vem. Na semana que vem, dia 2 de junho, vem aquele videozinho que eu adoro, o melhor momento do mês. O que pretendo ler em junho? Aquele momento em que eu seleciono, na verdade, eu já selecionei as leiturinhas para o próximo mês. Maio foi extremamente produtivo em termos de leitura, eu li pra caramba e acho que junho, ainda mais agora com esse frio todo, promete também. Um beijo no coração de todo mundo e a gente se vê na semana que vem.